Alô galera, essa aqui é a Arena Check-in, eu sou o Thiago Ramos e hoje a gente vai falar de NFL. A gente vai voltar naquele nosso exercício dos melhores jogadores de cada time e dos potenciais, né? Então a gente vai trazer essa análise agora da AFC West, começando com Kansas City Chiefs. Então solta a vinheta. Thiago Ramos! Arena Check-in. Bom, galera, vamos começar pelo time que é meio óbvio, né? Foi até fácil de fazer, né? Cara, porra, já cheguei e botei Mahomes, Kelce e Chris Jones. Cara, pô, mas tu botou Chris Jones? Botei o Chris Jones, cara. Por quê? Porque, cara, ele é um cara que é fundamental na nossa defesa. Porque ele bota pressão, ele chega, ele vai incomodar o quarterback adversário. Isso ajuda muito. É que, às vezes, a gente vendo o jogo, a gente pensa só no ataque. Mas a defesa é fundamental. Por quê? Se ela consegue tirar o adversário rápido de campo, ou se ela consegue atrapalhar o andamento do adversário, primeiro, facilita a vida do time. Por quê? Por exemplo, vai ter menos campo, porque se ele consegue acabar com a jogada logo no campo do adversário, cara, vai ter menos campo para percorrer. Isso ajuda muito o time, um QB como o Mahomes, por exemplo. E você tem Travis Kelce. E aí, Kelce e Mahomes não tem o que falar aqui, eu nem vou ficar perdendo muito tempo, porque todo mundo conhece esses dois. Nick Bolton. Cara, Nick Bolton foi fundamental no Super Bowl. Como eu falei, a defesa normalmente não é muito lembrada, né? Mas eu gosto, se você olhar sempre eu tô lembrando a defesa. É porque a gente tem Mahomes e Kelce. Caraca, Mahomes e Kelce. Só que, cara, a defesa do Chiefs é muito boa. Você vai ver que eu citei aqui Chris Jones, Nick Bolton, LaJaire Sneed como 6 e Trent McDuffie. São, cara, 4 caras em 7 dentro do time do Kansas City Chiefs campeão do Super Bowl. Pô, mas sim, porque são posições interessantíssimas. Você tem um tight end fora da curva, você tem um QB fora da curva, mas a defesa te ajuda muito e a proteção te ajuda muito. E você vai ver que eu vou citar também muitos bloqueadores que protegem o Mahomes e dão ele a condição de ser quem ele é, tá? Vamos lá, Pachecão. Pachecão, cara, se tornou um potente running back. Ele ganhou o espaço, ele conseguiu virar o titular e eu acho que ele vai crescer e vai ter uma curva de crescimento muito interessante esse ano. Cara, como eu falei, LaJaire Sneed. Cara, são 2 cornerbacks agora. Sneed e McDuffie. São 2 caras que ajudam muito e evitam, principalmente quando você enfrenta um time como o Bengals, que você tem opções muito interessantes de wide receiver. Então eles foram interessantes e foram importantes. Cara, então vamos agora para os nossos amigos potenciais. Quem são eles? Cara, Sky Moore, eu acho que é um wide receiver que ficou ali, sendo usado ali como retornador, deu uma opçãozinha legal, mas eu acho que ele vai crescer. Eu acho que esse ano ele pode vir a se tornar o WR1 do Mahomes, que ele não tem. E fica essa procura o tempo todo. Já trouxeram o Juju, já ficou o Michael Hardman, não acharam ainda, não deu liga. E eles trouxeram o Rich James, eu acho que também é outro cara que não é um WR1, é um WR2, WR3, mas vai agregar, vai trazer. E eu coloquei o McKinnon. Por quê? O McKinnon virou o recebedor no final da temporada. Se você olhar, o McKinnon recebia 3, 4 passes por jogo e produzia 60, 70 jardas, quando não fazia touchdown. Então é um cara que virou uma opção muito interessante para o Mahomes. Então eu boto ele como potencial, ele não é jovem, mas ele é um cara que pode explodir. E ele explodiu no momento certo, nos playoffs ano passado. E aí você tem 3 caras que eu vou botar lá logo dos proteções, que é o Reiter, o Tunney e o Smith. São 3 caras que ajudam muito o Mahomes. É aquela coisa que a gente não vê no jogo, mas é o cara que dá tempo para o Mahomes pensar, dá tempo do Mahomes fazer a quebra de asa por trás e ganhar jardas com as pernas. Esse é o cara que ajuda muito o improviso do Mahomes. E eu coloquei como 5 Léo Chenal. Esse cara é um linebacker que, assim como o Nick Bolton, vem crescendo. Eu acho que ele vai ser uma referência na liga, assim, entre
Se o Kansas mantiver ele com o Bolton, são linebackers muito interessantes, tá? Então, esse aqui foi o Kansas City. Bom, galera, agora a gente vai continuar aqui, a gente vai falar do Las Vegas Raiders. Porque assim, a gente pegando esse link, né, que a gente já fez o time do Mahomes, né? Kansas City Chiefs é um time muito forte. O Raiders teve algumas mudanças e tal. Eu acho que, por exemplo, você vai ver que tem dois caras muito bons, que é Davante Adams e Josh Jacobs. São pilares do time. Você tem um wide receiver, tem um running back. Só que assim, o teu quarterback é aquele quarterback nota 7. Ele vai entregar o básico. Ele não vai te entregar uma coisa espetacular. Porém, você tem nomes bem interessantes defensivos, como o Crosby, Chandler Jones, né? E eu gosto do Diablo. O Diablo é um cara que ele tá para ser desenvolvido. Eu acho que ele é um cara que vai melhorar, vai conseguir virar um bom linebacker da liga. Eu acho que ele vai se destacar. E tem uns caras chegando assim, bem interessantes, como Wilson, Spillane e o Hobbs, que eu acho que é um cara que ano passado sofreu muito pela falta de companheiros na secundária. Mas, como eu falei, você tem ali o Crosby, que não tem o que falar, vai botar pressão, assim como o Chandler Jones, né? O Diablo, que é o cara que vai fazer aquela... O problema está na secundária, como eu falei. Você vai olhar, eu só vou citar um cornerback e nenhum safety. Então, eles fizeram algumas apostas no draft, mas são caras que a gente precisa avaliar. Não colocar como potencial ou para um resultado imediato para essa temporada. E fecha os 7 melhores com Daniel Carlson. Cara, que é um kicker seguro. Então, por exemplo, se você consegue uma jogada de 30, 40 jardas, caminhar 30, 40 jardas no campo, começando das 25, cara, tu já pode entregar a bola para o senhor Carlson, que ele vai acertar 70, 80% dos chutes. O que não pode acontecer é colocar ele em situações o tempo todo acima de 50 jardas. Por quê? Porque ele vai gastando a perna, vai chutar 4 vezes. Ele teve uma média de 4 chutes, ponto 2 por jogo na última temporada. É muito para um kicker. E chutes com range acima de 37 jardas. Então, assim, acho que é complicado. É porque o cara vai ter que dar porrada o tempo todo. Vai cansando. E aí ele perde precisão. Potencial, cara, eles pegaram 2 caras que eu gostei muito. Primeiro, o Wilson, cara, é um edge. Ele vai se juntar ao Crosby e ao Jones. Então, assim, você usando um 3-4, você pode colocar o Wilson de um lado, Chandler Jones do outro, e o Crosby vai dar conta do meio, irmão. Vai botar pressão o tempo todo no QB. Então, assim, é uma defesa que começa muito bem, muito forte, com 2 linebackers central, middle linebackers, que é o Spillane e o Diablo. Então, assim, essas 2 primeiras fases da defesa são fortes. O problema é secundária. Tem Michael Mayer. Para mim é o melhor QB da classe, melhor tight end da classe. Para mim é o melhor tight end da classe na essência. Porque ele é um cara que bloqueia primeiro para depois sair pro passe. Ele me lembra muito Tony Gonzalez, cara. Então acho que é um cara que tem armas ofensivas e pode ser desenvolvido. Zamir White. Ele vai ser o backup do Josh Jacobs. O Josh Jacobs, ano passado, oscilou muito e sofria muito por causa da linha ofensiva. E houve uma mudança aí de rota, trouxeram os caras, deram uma reforçada na linha. Isso pode ser interessante e ajudar um pouco o Jacobs e o próprio White, né? O White eu acho que é um cara que pode ser um bom backup, pode receber uns passezinhos. O problema é que às vezes ele dá umas dropadas, mas eu acho que pode crescer e ajudar o time a implementar melhor o jogo corrido. Como eu falei, Spillane vai fazer uma dupla boa com o Diablo ali pelo meio dos linebackers. E você vai ter 2 caras que são bons offensive linemen, o Van Houten e o Parham. O Parham foi do ano passado, é um draft do ano passado. Eu acho que ele ainda não, ano passado ele não estava ainda no esquema. Eu acho que para esse ano ele pode melhorar, evoluir. Eu acho ele um excelente offensive lineman. Eu acho que ele pode crescer na NFL. E isso vai ajudar muito a implementação do jogo corrido. E tem outra coisa, você tem um Garoppolo. O Garoppolo é um QB menos... ele é um cara mais... Eu diria que ele é mais quadrado. Então ele não segura tanto a bola quanto o Carr. Então ele pode ser que facilite o jogo flua um pouco melhor.
E o Hobbs, o Nate Hobbs, cara, é um bom cornerback. Ele consegue fazer marcações individuais, se perde um pouquinho na zona e não sei se ele se perde na zona ou a defesa era muito ruim na zona, né? Então, cara, eu acho que é um cara que pode evoluir. Só que precisa de companheiros, precisa de um safety bom, precisa de mais um cornerback para ajudar ele nessas marcações. Mas a defesa já tem 5 nomes aí que eu citei, com Wilson, Crosby, Diablo, Spillane e Jones, que já dá uma força para ele, pode ajudar ele a criar, a interceptar e criar umas jogadas, né? Então esse aqui é o Raiders. Vamos pro Chargers. San Diego Superchargers. Cara, ano passado eu falei que esse time era muito bom. Cara, eu achava, e acho, continuo achando, porque ele tem armas e melhorou. Eles conseguiram melhorar o corpo de wide receiver. Eles têm só essa situação relacionada ao senhor Eckler, que pediu para ser trocado, aquelas confusões que a gente começa a ver. Então, beleza, mas ele tá no time. Então, hoje, se a gente for, eu comparo esse time em termos de armas do Chargers ao Cincinnati. A diferença para mim é que ele tem mais força defensiva que o Cincinnati. Tem mais força, tem mais peças. Ele investiu em Derwin James. Ele, na verdade, tinha o Derwin James, trouxe o J.C. Jackson. A questão é, o J.C. Jackson machucou, o Kenneth Murray machucou, algumas pessoas da defesa machucaram, o time ficou muito exposto. Então, vamos lá, ficou até fácil fazer essa ordem dos 7 melhores. Então, para mim é Herbert, Allen e Eckler, que são os 3, ponto. Cara, óbvio, o Khalil Mack é um talento, é um cara muito bom. Ele veio do Chicago, ele também se machucou, não teve uma temporada completa. Se ele jogar a temporada completa, ele é um cara que vai botar ele de Joe Bosa ali na linha. Cara, ele é uma coisa pra incomodar muito, né? Incomodar muito. E com isso, você tendo esses 2 caras na linha, tendo Derwin James e J.C. Jackson na secundária, você já tá muito estável. Você tem, as pontas muito bem estruturadas. E houve um movimento agora na Free Agency, onde você trouxe 2 caras que estão no potencial. Um cara que está no potencial, que é o Kendricks. Ele é um linebacker muito bom. Ele é um linebacker muito bom e pode fazer com que o Kenneth Murray cresça. Porque o Kenneth Murray veio com muita expectativa e não entregou tudo. Então eu acho que ele pode, e isso você já cria a sua estrutura toda defensiva. Você tem 2 caras para botar pressão no quarterback na linha. Tem 2 linebackers pressão, que vai evitar o jogo corrido, que eles conseguem fazer tackles. E você tem 2 caras muito fortes na secundária. Então isso te dá uma estrutura defensiva muito forte. Fora que você tem 3 wide receivers no nível excelente. Você tem Keenan Allen, Mike Williams e Quentin Johnson. O problema de Keenan Allen e Mike Williams é lesão. Eles ficaram boa parte da temporada passada fora. Então é um problema de lesão. Mas se esse time estiver saudável, é um time, cara, para brigar ali, como eu falei, com Kansas City, com Buffalo e com o Cincinnati e até agora com o senhor Baltimore Ravens pelo título da AFC, tá? Então, aqui, eu já falei dos 4 primeiros, só que faltam 3, cara. Tem um cara que é um tight end, ele é um tight end, como eu falei, clássico, como eu já falei do Meyer, ele é um cara que vai bloquear e sair, então ele pode ser muito útil. Por quê? Provavelmente você vai ter Quentin Johnson no slot, revezando um pouco com o Mike Williams, Keenan Allen do wideout, fazendo as corridas longas, espaçando o campo, e aí com isso você talvez tenha uma rota longa para o Williams ou para o Quentin Johnson e pro Allen, 2 rotas longas. E um desses wide receivers no slot, ou indo ele pode sair para lateral. Então você gera muita opção. Então o que o Everett vai fazer? Vai bloquear e sair. Então ele vai bloquear e dar opção para um passe curto. Ou seja, para te garantir uma primeira descida, tudo isso. Então é um cara importante. E 2 caras que eu coloquei aqui que são bloqueadores, que ajudam muito o Herbert. O Herbert não tinha alvo, tinha poucos alvos. Tinha jogadores que, assim, para completar elenco, Palmer e afins, né? Cara, e acabou que ele jogar bem. Por quê? Porque ele é bem protegido, com Pipkins e Linsley. O Linsley tá entre os melhores centers da liga. Fácil. E, cara, o Pipkins também protege muito bem. Então, são coisas que ajudam muito o quarterback. E agora vamos para o time jovem
que tá se preparando. Para variar, o senhor Tomlin faz sempre grandes trabalhos e ele faz boas escolhas. Então ele montou um time bem interessante e jovem. Então você tem o TJ Watt, que é um talento geracional ali de outside linebacker, é um linebacker diferenciado, e Najee Harris. Aqui, a grande questão para mim, o grande ponto do Tomlin é que ele monta um elenco que as distâncias entre os jogadores não são tão grandes. Então ele tem muita variedade. E aí ele consegue manusear o elenco ao longo da temporada e pode perder com jogadores com lesão e a diferença, você não sente tanta diferença. E aí acontece o que eu falei, aquele fenômeno de quando sai o wide receiver, por exemplo, do time e vai para outros lugares, você começa a ver o trabalho do Tomlin. Por exemplo, como o caso do Juju. O Juju saiu do Pittsburgh e não está performando. Ele não é um cara que entrega o que ele entregava. Então eu vejo muito o trabalho do Tomlin aí. Então o que eu tenho? Najee Harris, cara, é um running back de força, é um running back de presença. Eu acho que ele fez uma temporada muito boa, a segunda não foi tão boa, mas ainda é um cara que eu acho que é um cara que vai abrir, vai quebrar tackles, vai correr muito bem pelo meio e ainda recebe uns passezinhos. Cara, Micah Fitzpatrick, esse safety é um safety intenso. É um safety que, cara, vai vir, ele pra mim, tá top 3 da NFL entre os safeties. É um cara que eu gosto muito porque ele é playmaker, ele se posiciona no box, vai pra sacar, ele consegue fazer coberturas e tem uma leitura de jogo impressionante. Eu coloquei os dois wide receivers. Aí aqui pra mim, eu gosto mais de George Pickens, mas todo mundo fala mais do Deontay Johnson por conta da experiência. Eu prefiro, se eu tivesse que escolher, escolhe um, George Pickens. Mas o Johnson é o cara que é o WR1, mas eu acho que vai fazer a passagem de bastão. E o Johnson, pra mim, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Juju. Vai jogar bem em Pittsburgh e ele vai virar um WR3, 2 em outro time. Cara, e já o Pickens não. Pickens, pra mim, é um WR1 certo, independente do time. Seu Malo, cara, essa foi uma aquisição muito boa na off-season. Cara, trouxe um bloqueador que vai ajudar muito no desenvolvimento do Pickett. Ele é um cara que vai ajudar muito bem o Pickett. E, além disso, eles selecionaram o Broderick Jones, que está entre os potenciais, no draft. Então, essa linha vai ganhar muito corpo, vai ganhar muita eficiência. Eu acho que o Pickett vai se aproveitar disso, pode evoluir, assim como o Najee Harris. Então, eu acho que esse time é um time que a gente pode ficar muito de olho. Pode ter uma evolução, um salto de qualidade bom. Já fez uma campanha positiva no passado, chegou nos playoffs, na bacia das almas, mas eu acho que vai ter uma campanha positiva. E quem são os potenciais? Já falei do Broderick Jones. Temos Joey Porter Jr., cara, é um cara de secundária que eu acho que vai agregar bastante, por um acaso, nesse time. Vai se juntar a Micah Fitzpatrick e o Keenan Neal. O Neal também é outro safety muito bom. Então você vai ter uma dupla de safeties e um cornerback que vai te dar uma segurança muito boa. Você já tem o senhor TJ Watt, que é pressão o tempo todo. Tem o Micah Fitzpatrick entrando no box, indo para sec. Então você já tem uma segurança na secundária com o Neal e o Porter. E o Fitzpatrick pode colocar pressão no quarterback. Então te ajuda muito nisso. E agora eu vou falar um pouquinho dos dois tight ends. Eu vou pular até, vou passar o Darnell para cima, mas para mim ele é o 6. Porque são dois tight ends com características parecidas. Eles são caras para serem usados principalmente na red zone, porque são altos, fortes e tem como você criar jogadas com ele. Por quê? Cara, você tem Najee Harris. Cara, você tá nas últimas 5 jardas do campo. Cara, mete um goal line pesado com esses dois tight ends, que são muito bons bloqueadores, e você vai criar a opção de quê? Ou Najee correr, ou você fazer uma jogada, um play action. Como? Cara, bloqueou, abre os dois. Abre o Pete Freiermuth e o Darnell Washington. Darnell Washington para mim, era o terceiro ou quarto da classe. Pela característica de bloquear muito bem, talvez seja o melhor bloqueador da classe, até melhor que o Michael Mayer, mas ele não é tão bom recebendo passe, porém ele é muito alto e uma envergadura muito grande. Então ele é um cara que pode ser usado e muito bem utilizado, que o Tomlin faz isso na red zone.
e vai ser um cara de receber passe na red zone, na end zone. Então, que é o caso do Pete Freiermuth, que já é um cara querido no time, e ele tem um pouco mais de mobilidade, ele desenvolveu essa recepção de passes. E aí eu vou fechar com a dupla de linebackers que eu gosto bastante, o Highsmith e o Holcomb. O Highsmith é um cara intenso, e o Holcomb também, são dois caras que são máquinas de tackles. Se você observar, cara, os caras fizeram mais de 100 tackles nas últimas 2 temporadas. Então, assim, são caras que vão dar tackles, vão prevenir corrida e marcam. Eu gosto, o Highsmith marca bem tight end. O que é importante no caso, porque você enfrenta 2 vezes o Sr. Kelce. Então, isso é um fator interessante. Então, é uma marcação pelo meio que vai ajudar você a marcar o Kelce, por exemplo, e outros times que você vai enfrentar. Então, galera, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, joga sua bola de vez no sininho, deixa seu like e lembra, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá.